Ele entra no tribunal com arrogância, um sorriso confiante e discreto. Sentado diante do juiz, ele olha ao redor do tribunal com olhar confiante. Suas tatuagens e olhar frio chamam atenção, porém essa mesma confiança é destruída quando o juiz anuncia a sentença. Este é Robert Martinez e o crime que ele cometeu foi tão cruel quanto chocante. Para entender este caso, voltemos um pouco no tempo. Na madrugada de fevereiro, ainda antes do sol nascer, Steven Serna saiu de casa depois que alguém bateu à porta. Ele tinha 21 anos. Segundo a família, não era comum ele sair naquele horário, ainda mais com pessoas que não conhecia bem. A mãe tentou impedir. Steven saiu mesmo assim. Horas depois, o corpo dele foi encontrado em um local conhecido pelos moradores como Hell's Gate, um canal de drenagem em uma área residencial, com histórico de ocorrências policiais e relatos de atividade criminosa. Steven havia sido executado com tiros na cabeça. A consequência foi imediata: choque na família, comoção no bairro e uma investigação que, naquele momento, tinha mais perguntas do que respostas. The exact reasoning behind the murder is still not quite clear. There are some signs of possible gang activity going on in this particular case. All of that is still a part of the investigation, so we're not going to rule that out. Steven foi encontrado sem documentos, sem telefone e sem dinheiro. Para a família, isso não fazia sentido. Eles afirmaram desde o início que ele não costumava sair sem avisar, muito menos daquela forma. Também deixaram claro que Steven tinha uma deficiência e não era uma pessoa violenta. Segundo os parentes, ele não tinha envolvimento com crimes nem conflitos conhecidos. Came and knocked at the door, told him let's go somewhere, and he ended up going with them, thinking they were his friends, and then he never came back home. A polícia isolou a área. Técnicos analisaram o local. O nome Hell's Gate, até então apenas uma referência local, passou a aparecer em reportagens e boletins policiais. Nos primeiros dias, não havia suspeitos formalmente identificados. Investigadores afirmaram que o motivo do crime ainda não estava claro. Uma das linhas consideradas era a possibilidade de envolvimento com gangues, já que a região tinha histórico desse tipo de atividade. Mas, naquele ponto, nada estava confirmado. A família de Steven ficou sem respostas. Eles sabiam apenas de uma coisa: alguém foi até a casa naquela madrugada, chamou Steven, e ele nunca voltou. Durante meses, o caso avançou pouco. A polícia chegou a divulgar a imagem de uma pessoa de interesse, mas nenhuma prisão foi feita naquele momento. Para os familiares, a sensação era de que o tempo estava passando e a chance de justiça estava ficando cada vez menor. O caso acabou esfriando. Quase 2 anos depois, a investigação teve uma reviravolta. A polícia recebeu uma informação considerada relevante. Com base nessa denúncia, agentes da Lone Star Fugitive Task Force localizaram e prenderam Robert Martinez, então com 22 anos. Ele foi abordado enquanto caminhava por uma rua no lado oeste da cidade. Martinez foi acusado formalmente pelo assassinato de Steven Serna. Segundo os investigadores, havia algum tipo de relação prévia entre vítima e acusado. Ainda assim, o motivo do crime continuava sendo tratado com cautela. Publicamente, a polícia afirmava que o caso ainda estava em desenvolvimento. There was some kind of relationship between the suspect and the victim through a mutual friend. Can't go into too much detail about that. Com a prisão, o nome Hell's Gate voltou às manchetes. A família de Steven reagiu com alívio e apreensão ao mesmo tempo. Alívio por finalmente existir um acusado. Apreensão porque sabiam que a prisão era apenas o começo de um processo longo. It's hard because there's no one that has actually put all the pieces together to say from the moment he left till the moment they found him. Pouco depois, vieram mais detalhes. A promotoria passou a sustentar que Steven foi atraído até o local com a promessa de ganhar dinheiro com drogas. Segundo essa versão, ele caminhou com o acusado pelo canal de drenagem até um ponto mais isolado, onde foi executado. A tese central era de retaliação. De acordo com os promotores, Robert Martinez acreditava que um parente de Steven havia matado alguém próximo a ele. Mesmo sem provas concretas contra Steven, ele teria sido escolhido como alvo. A defesa negou. Desde o início, os advogados de Martinez afirmaram que o Estado havia prendido a pessoa errada. Argumentaram que não havia testemunhas oculares que colocassem Martinez como o autor dos disparos e que o caso estava baseado em suposições e depoimentos frágeis. It was not a retaliatory strike. There's no evidence of that. Not one drop of evidence other than from Larry Isaac, who himself does not know.
Enquanto isso, um nome começou a ganhar destaque na investigação: Larry Isaac, tio de Robert Martinez. Segundo a acusação, foi ele quem forneceu informações decisivas para o avanço do caso. Em depoimento, Isaac afirmou que o próprio sobrinho confessou o crime em uma conversa por telefone, dias depois do assassinato. Esse depoimento se tornaria o ponto mais sensível de todo o processo. A defesa passou a questionar a credibilidade de Larry Isaac. Destacou que ele tinha antecedentes criminais e que estava preso aguardando julgamento por sequestro. Também revelou que ele havia feito um acordo com a promotoria. Em troca do depoimento, sua pena poderia ser reduzida. Can't corroborate even his reasons for being up there, let alone anything he said in his statement. But it was riveting. It captivated. Para os advogados de Martinez, isso colocava todo testemunho em dúvida. Para a acusação, não. Os promotores reconheceram que Larry Isaac não era uma testemunha ideal, mas insistiram que isso não tornava sua fala falsa. Segundo eles, o fato de alguém buscar benefício pessoal não invalida automaticamente a verdade do que está sendo dito. Quase 3 anos após o crime, o julgamento finalmente começou. A pergunta central era simples, mas pesada. Robert Martinez matou Steven Serna? O julgamento de Robert Martinez avançou com um objetivo claro: decidir se as provas apresentadas eram suficientes para responsabilizá-lo pela morte de Steven Serna. Out of retaliation because he believed that Steven Serna's cousin had killed his friend. So it was out of retaliation for a case that Steven Serna had no involvement in. Peritos da cena do crime foram os primeiros a falar. Em seguida, vieram os depoimentos da família. A mãe de Steven foi chamada como a primeira testemunha do Estado. Ela relatou a última conversa com o filho, pouco antes das 3 da manhã. I told him that I didn't want him going, that I had an ugly feeling and that I didn't trust him. I said I just don't trust him, we don't know him that long. A irmã de Steven também falou ao júri. Disse que o mais difícil, até hoje, é não saber exatamente o que aconteceu entre o momento em que ele saiu de casa e o momento em que foi morto. Esses depoimentos trouxeram emoção ao julgamento, mas não eram o centro da disputa jurídica. O foco estava em uma única pessoa, Larry Isaac. Quando o tio de Robert Martinez subiu ao banco das testemunhas, a atenção do tribunal se voltou completamente para ele. A promotoria deixou claro que aquele era o depoimento mais importante do caso. Larry Isaac afirmou que, dias após o crime, conversou por telefone com o sobrinho. Segundo ele, Robert Martinez confessou que havia traído Steven até o local conhecido como Hell's Gate e atirado nele. Isaac disse ainda que inicialmente suspeitou que outra pessoa tivesse cometido o crime, mas que a confissão do sobrinho o surpreendeu. Para a acusação, esse relato explicava tanto a dinâmica do crime quanto o motivo. A defesa reagiu imediatamente. Os advogados destacaram o histórico criminal de Larry Isaac e lembraram ao júri que ele estava preso, aguardando julgamento por sequestro. O argumento era simples: ele tinha muito a ganhar com aquele depoimento. Can't corroborate even his reasons for being up there, let alone anything he said in his statement. But it was riveting. It captivated. A defesa afirmou que não havia provas físicas ligando diretamente Robert Martinez ao assassinato. Não havia testemunhas oculares que o vissem atirar. Não havia gravações. Não havia confissão formal à polícia. Segundo eles, todo o caso dependia da palavra de alguém que buscava benefício próprio. A promotoria não negou o acordo. Em vez disso, sustentou que a credibilidade de uma testemunha não depende de sua ficha criminal, mas da coerência e consistência do que ela relata. Os promotores afirmaram que Larry Isaac tinha informações específicas demais para serem inventadas e que ele sabia que estava-se incriminando ao admitir a conversa com o sobrinho. Segundo a acusação, ele contou a verdade porque era a única moeda que tinha naquele momento. Com as alegações finais apresentadas, o caso foi entregue ao júri. A deliberação foi rápida. Em apenas 90 minutos, os jurados retornaram ao tribunal com o veredito: culpado. Robert Martinez foi condenado pelo assassinato de Steven Serna. A decisão levou o julgamento para a fase de sentença. O juiz ouviu as partes e anunciou a sentença. Robert Martinez foi condenado a 99 anos de prisão. Na prática, uma pena equivalente à prisão perpétua. Pela legislação, ele só poderá pedir liberdade condicional após cumprir, no mínimo, 20 anos. Para a família de Steven, a decisão não trouxe alívio completo, mas encerrou um ciclo de incerteza. Eles afirmaram que ninguém merecia morrer daquela forma, mas reconheceram que a condenação impediu que o crime ficasse sem resposta. O nome Hell's Gate,
que por anos representou apenas um local de medo e abandono, passou a estar associado também a uma condenação formal. E você acha que essa sentença foi justa? Comente sua opinião abaixo e nos vemos em breve.